Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 7, versículos do 1º até o 11. Pegue a sua Bíblia, dê uma pausinha no vídeo, procure a Bíblia, Jeremias, capítulo 7, versículo do 1º ao 11. É o sermão textual. A palavra que foi dito a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclamai ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se de deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, e não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizem: somos fortes, podemos fazer todas estas abominações? Para concluir, pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Meus queridos, eu quero que vocês se atenham agora ao texto. Vamos nos ater a alguns pontos aqui que eu tenho falado concernente ao templo. Quero que vocês observem comigo agora. Vamos voltar ao texto. Agora eu quero observar com vocês alguns pontos aqui importantes. Para mim, o que é importante é a nova aliança. Mas a palavra de Jeremias apontava o caminho para o Messias que ia vir, né? A palavra que foi dito a Jeremias pelo Senhor. Aqui aparece a palavra Senhor. Seria melhor Yahweh, ou Criador, alguma coisa do tipo, né? Nós chamamos Senhor, mas a palavra Senhor aqui se referia a Baal, né? Palavra do Senhor. Não seria Senhor, seria melhor ter posto Criador. Criador ficaria melhor, né? Mas tudo bem, não vou entrar nisso. Põe-te à porta da casa do Senhor. Quer dizer, porque o Criador nunca teve casa. Ele mesmo falou que a grande rei não habita em casa. A casa geralmente é para os senhores, é para o Senhor, divindades que eles acreditavam, né? Que eles acreditavam. O povo de Israel nunca se apartou de divindades. O povo de Israel saiu do Egito. Quando Moisés demorou com a tábua dos testemunhos, lá no Monte Sinai, 40 dias, fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Nesse período aqui do reinado de Salomão, eles serviram a várias divindades. Está escrito na Cabala dos judeus. Muitas idolatrias. E aí a casa que eles se divertiam por ser a casa do Senhor era um lugar de muita idolatria. Hoje também, a casa que as pessoas dizem é casa de Deus. Mas o luxo que existe ali, e as pessoas que frequentam ali, eles vão com diversos propósitos. Muitos vão para receber voto, muitos vão para fazer a cabeça dos crentes, para dar voto porque rola dinheiro em cascata. Muitos vão ali porque quer se ligar com Deus mesmo. Aí aparecem cantores e pregadores, às vezes cobrando uma soma muito grande de dinheiro, e aí cantam a música, uma palavra emocionante, eles se emocionam, mas na verdade estão longe do caminho do Messias, porque eles se enganam apenas por achar que ali é a casa de Deus. Pois bem, aí ele diz o seguinte,
põe-te à porta da casa do Senhor. Interessante que Jesus, ele procurava o templo de Herodes, que foi construído para representar o templo de Salomão, ele se punha na porta. As duas vezes que ele entrou, a primeira vez que ele leu o livro do profeta Isaías, seria no capítulo 61, e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos povos, aos quebrantados de coração, aos oprimidos, aos presos, aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e tal. Quando ele fechou o rolo e disse: hoje essa palavra se cumpriu perante os vossos olhos, e sentou na cadeira que era do Messias, aí pegaram ele pelos braços e tentaram levar ele para apedrejar. E ele ocultou-se, está escrito, correu, escapou das mãos deles. Outra vez que ele entrou novamente, tentaram jogar pela janela. Então, todos os dias Jesus ensinava no templo, mas era a porta, era lá fora, não cruzava a porta. A porta, para representar a porta de Salomão, seria a porta chamada Formosa, onde um paralítico ficava ali durante mais de 40 anos. E Pedro e João foi uma vez entrando lá e curou o paralítico. E quando entrou lá dentro, pegaram eles para matá-lo. Prenderam os dois para matar, mas o povo glorificava a Deus lá fora, e os escribas e fariseus e os maiorais, dentre eles, dos escribas, disseram: não vamos matá-los agora, porque o povo está glorificando a Deus por causa do paralítico. Então, esse povo de hoje continua dizendo que o templo que fazem negócio é casa de Deus, o templo que tem um CNPJ. Ah, irmão, mas porque tem uma igreja ali que tem boa intenção. Tem, de boa intenção, o inferno está cheio. A questão não é boa intenção. Eu, como pastor, sei lidar com o templo, eu sei como é. Porque eu já trabalhei com igrejas com templos lotados, com igreja pobrezinha, com templozinho com poucas pessoas humildes, eu sei o que é. Mas não adianta dizer que é a casa de Deus, que a casa de Deus não é um templo, né? Não, mas a gente faz para se reunir. Foi Deus que mandou? Quando foi que Deus mandou fazer um templo para reunir? Ah, o de Salomão, Deus mandou. Quem disse? Eu lhe pergunto, se o texto ali parece Deus dizendo para Salomão que ele, filho do adultério de Davi, ia fazer, mas Davi não pôde. Deus disse, através de Natã: a casa, eu vou fazer uma casa para mim, e vou estar no meio dos homens, eu vou habitar na minha casa, que era o Messias. O Messias disse isso. Está escrito depois que ele derrubou as mesas e perguntaram: com que autoridade tu faz isso? Ele diz: derrubem esta casa, em 3 dias eu faço um templo novo. Está escrito que os discípulos não entenderam, mas quando ressuscitou entenderam que falava do templo do corpo dele, que era ele mesmo. Ele era o templo que Deus habitou, e quando ele foi, enviou do mesmo Espírito dele para estar em nós. E Paulo falou em 1 Coríntios 3,16. Por isso que eu sou redundante, por isso que eu repito, e Paulo disse: não me canso de falar a mesma coisa, o que é segurança para vós. Então, ó, aí pensa que, porque a palavra diz: põe-te em pé na porta da casa do Senhor, na porta, né? Jeremias, se Jeremias entrasse também para ir debater lá dentro com falsos sacerdotes, ia acabar sendo morto, né? Jeremias foi muito aceito, foi respeitado, mas ao mesmo tempo foi preso, foi julgado, foi perseguido também. Verso 2, ó, põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali a palavra. Havia um costume de se pôr na porta e falar para os que entravam, entende? Porque lá dentro não tinha vez para tomar a frente e falar. Então os que iam entrando, a pessoa ia falando a palavra do Senhor, né? A palavra do Criador. Essa palavra, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. É o que restou hoje em Israel. Não tem Issacar, Zebulon, Naftali, Benjamim, Manassés, Rubens, Levi, só tem Judá, né? E é o sionismo terrível, né? Aqui Judá havia se separado de Samaria, né? Era Roboão e Jeroboão, na época da divisão, né, de Israel. Então ficou Judá de um lado e Samaria de outro, né? Vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. As pessoas iam adorar ao Senhor lá, mas Deus disse: vou mandar mensagem para eles que vão para adorar lá. Não era para ir adorar. O templo de Salomão foi feito 1000 altares, e o culto de verdade era feito no subterrâneo. E era para a rainha dos céus, Artemis, a Semíramis, a Diana dos Efésios, e para o Baco, ou o Moloque, ou o Tamuz, a imagem dos ciúmes. Não era para Deus, mas eles iam adorar lá, e o povo ia adorar lá. E Deus... É a mesma coisa de hoje, Deus está olhando, está vendo as pessoas indo adorar no templo, no lugar, mas eu não estou falando, não estou me referindo mesmo na denominação que você está. Eu quero que você se atenha ao texto, ó. Para adorados ao Senhor, verso 3, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. O caminho que é o Messias, que ainda ia vir, o caminho não tinha vindo ainda, então o que o Pai queria é que eles melhorassem, era o caminho deles. Não era ir no caminho do templo e entrar no templo e estar lá, que Deus seria adorado. Não era, Deus não estava sendo adorado, Deus estava chateado. Tão chateado, aí você diz, não, mas está aí, ó, tinha casa, o povo ia adorar lá. Pois é, Deus derrubou essa casa, você lembra que Jeremias mesmo disse, olha, Deus vai eu vou trazer o meu servo Nabucodonosor e derrubar essa casa, porque o povo ia adorar lá, mas não serviam ao Criador, entende? E é assim que está escrito, ó. Melhorando o vosso caminho e vossas obras. É o que acontece. O caminho das pessoas, as obras das pessoas é que diz. Tiago disse, a religião boa é cuidar do órfão, da viúva e guardar a língua do mal. Jesus disse, é para dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, uma roupa para quem está nu, ajudar o doente, visitar o preso e ser hospitaleiro. Quer ser perfeito? Venda os teus bens, dê aos pobres. Os pobres sempre tereis convosco. Isso é um caminho muito bom para quem tem muita grana, muito dinheiro e quer gastar. Eis a forma perfeita para gastar, né? Todos os profetas falavam sobre isso. Me admira que no século XXI quem fala isso parece bobo, acha que eu sou bobo porque falo isso. Deixa você com fome uma semana para ver se você não vai querer que todo mundo fale sobre comida para lembrar que seu estômago está vazio. Então, ó, melhorar os caminhos e as obras e vos farei habitar neste lugar. O lugar não é o templo, não, era Jerusalém, porque tem pessoas que não entendem, ligam uma coisa com a outra. Para morar na casa, não existe casa de Deus aqui na terra. Pode ser de Zeus, de divindades, de Elohims, de criações de homens. O Criador dos céus e da terra não tem nada a ver com essas coisas. Isso é coisa de criança doida. Há uma casa aqui que Deus vem para cá. Não vem. Ele é onipresente e onipotente. Ele está presente em qualquer lugar. Mas Jesus disse para a samaritana, o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito. E não no templo e nem no monte, está escrito, né? Mas eu falo todo dia essa palavra e o povo discorda de Jesus. Tudo que eu falo da Escritura, eles jogam em mim como que é eu que estou contendendo, porfiando, mas está com a Bíblia na mão e não pratica. Mas que cabeça de pau é essa, hein? Meu pai, quando se zangava com algum de nós que era criança, dizia assim, mas vocês só tem cabeça porque prego tem. Ou então só tem cabeça porque fósforo tem. Assim eu digo para as pessoas. As pessoas estão aí com a palavra na mão e não entendem. Eu nem as culpo porque os líderes mentem, né? E é difícil entender sozinho. Mas eu estou ensinando, eu sou líder também, estou ensinando aqui, né? Ok, vamos lá. Então, ó. Verso 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Você está vendo que são palavras falsas? Ó, é o verso 4. Todas as pessoas que dizem que denominações evangélicas que tem um CNPJ e tem um título e tem um chefe, um cacique, que tem lá um guru na frente, um líder, um pastor, um padre, e dizem aqui a casa do Senhor, você está mentindo. Está escrito aqui no verso 4 do capítulo 7 de Jeremias que são palavras falsas. Templo do Senhor é este. Mentira. E agora eu falo para pessoas em pleno século XXI, da aliança da graça, que já foi feita há 2000 anos atrás, você ainda é do tempo. Eu sei que os líderes têm de fazer um templo, botar bancos e deixar bem atrativo e prometer milagres para ele comercializar na Grande Babilônia, é uma filial da Grande Babilônia. É assim que está em Apocalipse. Tudo referente à fé entre Jesus e os seus apóstolos nunca teve negociação de dinheiro. Está escrito que as doações eram feitas aos apóstolos em Atos 4, a partir do verso 30 em diante, para a comunidade na fé, eram dados voluntariamente, não tinha negócio. Os apóstolos não prometiam nada para quem estava doando. Agora você vai ficar mais rico. Não, eles não davam em troca de nada. Eles davam para abençoar a obra do Pai. E a obra do Pai eram pessoas, eram repartidos a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Você pode dizer que eu estou mentindo, líder? Você pode dizer que não é verdade? Você pode dizer que o dízimo, blá, 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 que está lá em Mateus, que está lá em Lucas, não sei o que está... E você pode ir, pode voltar. Jesus disse para dar o dízimo do endro, do cominho e praticar justiça e misericórdia, não sei o que. Tem dízimo no Novo Testamento. A verdade é essa. Se você recebe e não reparte com o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, você está roubando a Deus. Segundo Malaquias 3, a palavra lá era para sacerdotes representantes da nação. Você está roubando e está mentindo. Essa é a realidade. E você, repito,
Tá aqui, ó, eu vou repetir a terceira vez. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. É o que diziam sobre o templo de Salomão. Desde o início da construção, o Irã Abif, que estava ali ajudando Salomão, ele está arrolado na lista dos sublimes, dos maravilhosos maçons da antiguidade, na lista dos maçons, entende? E o templo de Salomão desagradou muito ao Criador. Durante o reinado do templo, ele escreveu as Goécia, ou a Goétia, chave bíblica, e escreveu clavículas de Salomão, além do livro de Provérbios, de Cântico, de Eclesiastes. Ele escreveu esses grimórios para invocação de demônios, exorcizar demônios, se proteger de demônios e controlar demônios. Difícil, ele até se tornou controlado pelos demônios, diz a cabala judaica, né? Então, da mesma forma, você está dizendo, casa de Deus é este lugar, tudo mentira de líderes de vocês mentirosos. Vocês estão mentindo. É o verso 4 do capítulo 7 que está dizendo, são palavras falsas, pegar o templo de Salomão e dizer que é casa do Senhor. E o templo de Herodes, que foi uma imitação do templo de Salomão, a mesma coisa, não era a casa do Senhor. O templo de Salomão, Deus mandou Nabucodonosor derrubar. Templo de Herodes, imitando de Salomão, mandou o imperador Tito ir lá e derrubar. E Jesus mesmo disse que ia derrubar. E você fica pelejando ainda, dizendo que o templo é para Deus e que não sei o quê. Então, aí você acha que na nova aliança já vale. Antigamente era a antiga aliança, era o período dos reis, aí não podiam, agora pode. Agora é que não pode, poxa. Porque depois que Jesus veio, ele derramou do seu espírito em nós. A igreja cristã sobreviveu, foi nas casas, entende? Não estou falando isso para ganhar dinheiro de nada. Não. Estou falando isso porque sei que é verdade segundo a Escritura. Mas vocês não respeitam. Aí diz que eu sou desnorteado, diz que eu sou frustrado, diz que eu sou isso, eu sou aquilo. Duvido que você tivesse coragem de falar na minha cara isso. Eu duvido. Primeiro porque a verdade que eu estou falando, ela tem tanta convicção que pessoalmente você ia tremer na base. Se você não acredita, então rasgue da Bíblia, rapaz. Rasgue, é muito fácil. Você não está me dando nada. Se você entra numa live e para você falar, você tem de enviar um superchat, uma oferta, beleza. Aqui tu não está me dando nada. E ainda eu estou dando de graça ensino da palavra. Ainda tem a regalia. Não, porque eu estou olhando aqui, eu vou julgar se ele é pastor ou não é pastor. Você sabe os cargos que os homens dão? Ou a chamada do Criador na vida de alguém? Você conhece, poxa. Eu fui ordenado na mesma convenção que os pastores daqui do Ceará. Aí aparece esse cara, esse não sei o que, esse não sei o que, sua mãe, seu filho de uma égua. Entende? Eu nem me admiro mais, sabe? Com o tipo de crentes haters que tem por aí, você mostra, tá aqui, ó, casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor, é este lugar. Aí o pai diz, são palavras falsas. Aí você diz, tá aqui, ó, Jesus falou que não é para adorar mais, que os verdadeiros que o pai procura só adoram em espírito. A casa somos nós. Aí ele diz que ele é isso, ele é aquilo e fica falando contra. Você realmente não conhece o Criador. Então, meus queridos, o verso 5, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro. O homem e o companheiro, quer dizer, a pessoa que está do lado, não faz injustiça. O líder que está lá, ele pode ter um presbítero, um obreiro do lado dele, não quer saber da situação se ele está passando fome ou não. Não vai repartir com ele, não querem. Eu tentei fazer isso. O que eu pude eu reparti. E os que dirigem a igreja, as pessoas que estão na nave do templo, eles não querem saber a situação da pessoa. O homem e o seu companheiro é alguém que está na frente, é alguém que está do lado. Sempre é assim. Ninguém quer saber a situação. Mas para o pai importa. A igreja primitiva fazia isso, de Atos 4, 30 em diante. Eles iam de casa em casa para partir o pão. Serei sempre redundante e repetirei a mesma coisa, o que é segurança para vós, como dizia Paulo. Então é preciso fazer juízo, entende? Se você ajuda um, tem de ajudar o outro, tem de ajudar todos. É uma família só, a família de Deus. São membros do corpo de Jesus. Né? A igreja verdadeira, né? Os que procuram as denominações é porque não tem orientação. E quando a gente fala, eles não acreditam, acostumados com a mentira. Então, o pai pede para melhorar o caminho. Você pode ir para o templo que for, se você não pratica o bem, se você não segue o mandamento do Messias, que é amar ao Criador e amar o próximo, não adianta nada. Ah, mas eu entrego o meu dízimo ao pastor e se ele usar mal é ele Deus.
Qual é a parte do livro de São Cipriano que está escrito isso? Qual é o livro de anedotas? Qual é o catálogo do stand-up que está escrito isso? Você não vê que você é usado como papagaio para repetir mentira? E quando chega a verdade, muitas vezes fica resistindo, né? Eu digo porque já faz mais de 10 anos que eu saí do sistema, estou divulgando a verdade, abrindo os olhos das pessoas, mas as pessoas querem ficar cego, é como a palavra de Deus é Isaías. Diz a esse povo, ouvi, não entendais, vede e não percebais, torne insensível o coração desse povo, para que vendo não compreenda, ouvindo não entenda, não se converta e não seja salvo. É a realidade, é filhos da perdição. E não é só 1, nem 10, nem 1.000, nem 1 milhão, são bilhões de pessoas que amam a mentira mais do que a verdade. Olha só, verso 6, ó. E não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva. Estrangeiro, órfão, viúva, sempre foi o alvo do Salvador, né? O alvo dos profetas, a mesma coisa, né? Jesus era um profeta também era profeta, e é o último dos profetas. Ele falou que dos homens fora o Salvador, foi João Batista, né? Mas sempre o estrangeiro, alguém que chega de uma nação diferente, né? E não tem apoio de nada. Ou alguém que esteve preso, hein? Passou tantos anos preso e sai e as pessoas não querem dar emprego. Ou alguém, o mendigo, né? Que fica mais no lugar do estrangeiro, que não tem o lugar certo, né? Sempre está lá o pai batendo na tecla para cuidar dessas pessoas, mas as pessoas não ligam para isso. Não, mas eu vou no templo, e a casa de Deus é casa de Deus, eu fui para a casa de Deus, então eu estou bem. Não, não está. Só está quando melhorar o caminho e as suas obras. Está escrito que cada um receberá do Pai segundo as suas obras. Não, mas eu sou dizimista. Como é que é? Eu sou dizimista, eu sou brasileiro, eu pego 10% do meu salário e entrego ao pastor. E quem foi que requereu isso? Quem foi que pediu luas novas? Quem foi que pediu sangue de bode nos átrios? Quem foi que pediu dízimos e oferta para entregar líderes ou sacerdotes? O que Jesus pediu foi justiça, misericórdia e fé. Para você ser justo, você tem de dar algum dinheiro, é para quem está sem dinheiro e está passando fome e necessidade de roupa. Aí você está praticando justiça. Para você ter misericórdia ou piedade, você vai ter de ser piedoso com as pessoas que precisam da sua ajuda. Não são os líderes que já têm de tudo aí, né? E você precisa ter misericórdia, né? Precisa ter piedade. E precisa ter fé. Você precisa acreditar no livro que você segura na mão, aí você pratica o contrário, né? Você precisa... Essas 3 coisas, fé, esperança e amor. Paulo disse esses 3, mas o maior é o amor, né? Então, ó, aqui ele põe aqui, ó, se não oprimir o estrangeiro e o órfão e a viúva. E essa palavra, ela bate mais nos líderes, porque oprimir o órfão, a viúva e o estrangeiro são pessoas que não têm nada, e eles ainda exigem de receber. Ainda querem receber. Se uma menina de 17, de 20 anos, se ela é casada com um homem, e o homem vai embora, ela não tem 60 anos para se aposentar. E ela fica desamparada e o cara não está mandando pensão e nem os pais ajudando, como aconteceu com a prima minha, que eu não vou citar agora. Aí ela está praticamente viúva, ela precisa de ajuda. Mas ninguém ajuda. Porque dízimos e oferta e tudo, segundo a lei do Deus das trevas, é para entregar na mão de um líder. E se ele gasta mal, é ele Deus, mas eu estou bem com Deus. Mentira! Tenha vergonha na sua cara. Você não vê na Escritura, você não vê os pastores fazendo. Quer dar desculpa diante do Criador? Quer lavar a alma perante o Criador? Você acha que repetindo os bordões mentirosos dos líderes, quando tu chegar na presença do Criador, tu será justificado? Ou vai ter um pastor, um padre ali para livrar tua pele? Não. Ele vai dizer, aparta-te de mim, você que pratica iniquidade. O que é iniquidade? É colocar coisas no meu lugar. Você colocou coisas no lugar da minha palavra. Você colocou pessoas no lugar do Messias, do noivo. Colocou prostitutos, talaricos da fé, no lugar do Messias, simplesmente pegando a noiva, dominando a noiva do Messias, né? Você viveu uma mentira, com desculpas que os homens te deram. Você serviu a homens, cometeu iniquidade. Aparta-te de mim, não te conheço, você que pratica iniquidade. Pode procurar, tá cheio de textos desses aí. Tá cheio. Então, ó, não derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal. Sempre que ele falava habitar neste lugar, derramar neste lugar, se referia a Judá mesmo. Não era o templo, não era.
né? Até Davi, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, os meus pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém, né? E tal, este lugar, se referia a Jerusalém ou Judá, não é o templo em si. Pois bem, o verso 7, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais. Está vendo? O lugar que ele está se referindo em todo o texto é Jerusalém, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas. Primeiro no verso 4 ele diz que palavra falsa é ficar dizendo templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mentira. Templo do Senhor é este que vocês rejeitam. É aquele Messias que foi rejeitado. É aqueles que Jesus enviou o seu Espírito, João 14, 26, e foram rejeitados. Foram açoitados e ordenados que não falassem no nome de Jesus. Sim, eles eram templo. Estevão disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo disse aos atenienses, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus falou também, eu sou grande rei, não habito em templo de homens, né? Então, o povo estava se enganando, dizendo que o templo de Salomão era do Senhor sim, era do Senhor Baal, do Criador não era, né? Por isso que Deus mandou derrubar o templo. Essa é a verdade. O verso... Sim, ainda eu lendo o verso 8, a parte A. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Você vê que o que eu falo aqui, isso é o verso 8, é proveitoso. Porque aqui na terra só se vive através de pão. Aí eu digo que quem tem mais, quem tem recurso, ajude os que passam fome, dê pão para eles, cuide dos mendigos, cuide dos carentes, entende? Então, para pessoas isso não tem relevância nenhuma, cara. Não tem relevância, mas tem, porque foi uma pauta que Jesus tocou muito nessa pauta, nessa tecla, ele bateu muito nessa tecla, porque a vida aqui na terra é através de pão. Se não tiver pão, você morre. Assim como para a vida eterna, ele disse que era o pão da vida eterna, que é Jesus, dado para alimentar o espírito, a alma das pessoas, pela fé nele. Então é muito importante. Então, se em cada vídeo eu digo para cuidar da fome dos famintos, eu estou sendo relevante, eu estou edificando, mas não. Não, eu queria que você interpretasse a hermenêutica, queria que você falasse, aplicasse a exegese direitinho para a vida da gente, falasse da cultura bíblica, dos tempos bíblicos, da indumentária. Queria que você falasse de usos e costumes, queria que você explicasse as recompensas lá do tribunal. Como que alguns de vocês não vão nem receber? Só serve a iniquidade a homens. Segundo está escrito em Romanos, capítulo 1, tem 21 pecados lá dos últimos dias, um deles é servir mais a criatura do que o Criador. Não, eu queria que você falasse do evangelho da salvação, para as pessoas, você fica falando no seu canal, vá se lascar, vá se meter na tua casa, nas tuas coisas. Aqui no canal eu falo o que eu quero, digo o que eu quero, o canal é meu, pronto, acabou. Ah, mas eu então derrubo. Teve uma menina que disse, eu derrubo essa merda do canal. Merda é você. Pode derrubar o canal, mas eu vou atrás de você, filho de uma égua. Eu vou pesquisar, eu vou procurar saber quem é você, e se você tentar fazer mal para mim, eu vou fazer inferno na tua vida também. Imagina só, cara, ter um servo do Criador cearense, servindo ao Criador, falando de amor, o povo acha ruim. Aí um cabra desse se desvia, sai da presença do Criador, entra nas milícias terríveis, perigosas, já sabendo que o tempo é curto da vida, faz bagaceira, morre um monte de gente, um monte de coisa, e fica, ai meu Deus, ele era um homem, sim, era um homem de Deus e não satisfez. É Jeremias, é homem de Deus, taca no calabouço, no poço de lama. Ezequiel, deixa ele deitado no chão comendo comida misturada com merda. É Paulo, taca no calabouço romano. É Pedro, crucifica de cabeça para baixo. É Jesus, crucifica. É Frank, pedrada nele. Fala, enfim. Quem mais apedreja o servo do Criador são esses servos de Baal que estão aí. Em toda parte aí nos templos. Quer ver um crente doente? Você diga para ele que ele é o templo do Espírito Santo e que ele é a casa de Deus e que ele ajude o próximo. Ele fica endemoniado. É pouca gente que aguenta. Eles amam o sistema. Eles amam César. Eles amam a Babilônia. Detestam essa palavra, mas mentem. Eu amo a palavra de Deus. Ama isso aqui que eu estou lendo? Ama? Isso é o verso 8, ó. Para que nada aproveite. Palavras falsas que não aproveitam para nada. Você pode observar que o que eu falo deixa uma edificação. Alguém pode ser cuidado, né? Assim como eu fiz a vida toda e farei quando eu puder. Mas eu precisei que cuidassem de mim já há uns 10 anos. Só mesmo um irmão meu que cuidou
que as pessoas cuidam do sistema, não de pessoas, né? Cuidam de pessoas jurídicas, não de pessoas físicas. O documento de CNPJ é mais importante do que a pessoa que sangra, que chora, que come, que bebe, que precisa de amor, né? Para esse sistema maldito. Verso 9: furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama, ele não está dizendo que é dele não, que se chama pelo meu nome, né? Tem pessoas aí que se chamam pelo nome da Igreja Universal do Reino de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, se chama pelo nome dele, mas ele não está lá. Igreja Mundial do Poder de Deus se chama, mas Deus não está lá. Igreja Deus e Amor, mas cadê o amor? Deus não está lá. Não, irmão, Deus está, E eu pergunto, por que o envolvimento com tráfico de drogas? Por que o envolvimento com prostituição? Por que o envolvimento com maçonaria? Por que Davi Miranda dizia que quem saísse de lá perdia a salvação? Faz sentido? Eu não estou falando de pessoas buscando a Deus, orando e jejuando. Eu estou falando de um sistema que pega as suas colunas, finca e diz, está aqui, casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor, templo de Deus é este. Verso 4 do capítulo 7 diz isso, viu? Então, o pessoal está furtando, roubando, pastores, cantores, tudo, fortunas, né, para cantar, para pregar, desviando dinheiro, vendendo crente pelos votos, né, para os políticos, fazendo todo tipo de negócio, furtareis e matareis. Tá pensando que tem um monte de gente aí que se pudesse me matar, não matava, não? E não esteja enganado, não. Se eu vivesse no tempo de Davi, quem me fazia raiva também, eu sacava da espada e cortava o gogó também, do mesmo jeito, entende? Mas eu vivo no século XXI, na aliança da graça, e o que eu quero é o contrário de tirar a vida, é dar vida, é cuidar dos carentes, aqueles que passam fome. Eu aconselho os irmãos, não vá para o templo se você souber que tem alguém que vai dormir com fome. Não vá para o templo. Faça o seu culto levando comida para ele. Esse é o culto, é o serviço, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, versão atualizada. A versão corrigida, só a ele servirás. O serviço é esse. É cuidar dos carentes. Foi o que Jesus pediu. Então, se você cuida e dá pão para eles, então vai agradecer onde você quiser no templo. Vai até o sacerdote e mostra a oferta. Faz o que quiser. Mas para servir ao Criador, cultuar o Criador, é ajudar o carente, né? E aí, mas aí o pessoal faz matar, aí adultério, é show de adultério nas igrejas. É show de adultério nas igrejas. Julgareis falsamente, queimareis incenso a Baal. O que estão servindo nos templos, na maioria dos casos, eles usam na boca o nome do Criador, mas nas entrelinhas as atitudes é diferente, é a Baal, né? E andam após outros deuses. Esses deuses hoje são homens, que estão na frente, dizendo que está na frente da obra do diabo, dizendo que é de Deus, e o povo serve a eles, né? Você vê pelas roupas dele, pelo jeito deles. Eles não parecem com ovelhas e nem parecem com pombas. Eles andam vestidos parecidos com Michael Jackson, parecido com David Copperfield, parecido com celebridades, com o P. Diddy, parecidos com cantores de rap, de tudo, tanto anel de ouro, alguns usam chapéu, tanto relógios, tantas coisas, sapatos coloridos, tanta coisa, sabe? Que você olha, eu não consigo imaginar Pedro com anel de ouro, com ternos caros, com gravatas caras, Pedro, o pescador. Não consigo ver André, Tiago, João, nenhum deles. Eram homens simples, a simplicidade anda longe das religiões. A religião é o requinte, a aparência, são as festas de gala, os aniversários dos líderes luxuosos. Esse povo parece muito com o início da igreja no Brasil pela maçonaria. E quando começou em 1516 com Martim Lutero, apoiado pelos cavaleiros templários que guardavam ouro. Parecem muito com os fariseus e saduceus, e herodianos e alexandrinos e cesarianos, mas com os seguidores do Messias não parece nada. E então vocês fazem todo tipo de bagaceira, né? Serve outros deuses, né? E vocês se põem diante de mim nesta casa, oh meu Deus, e clamam pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Eu não vou ser pego, não tem problema, eu sou pastor, não é? Não é assim que você pensa?
Rapaz, se eu puder pegar a menininha, o dinheiro que eu puder investir numa mansão lá em Miami, é, fazer uma casa em Nova Jersey, comprar o meu carro, o que eu não puder comprar para ser visto por eles, eu uso em outro lugar, com uma identidade mais diferente, com óculos escuro, com roupa de luxo, lugares diferentes. Se falarem, o povo aqui não acredita, que me vê todo dia, eu sou um ator. Então faz todo tipo de coisa e diz, eu sou livre. Não, não, não. Você não é livre. Para você ser livre, você tem de dizer o seguinte, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, e rejeitar essas glórias do mundo e a glória deles que Satanás te mostrou. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse, retira-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. O povo pega tudo que pode ganhar através da fé. Pegam tudo. Jesus disse, quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por amor de mim, achá-la. Os que serviam ao Salvador, o que tinham de precioso era a vida e acabava perdendo pela fé. Hoje, o pessoal prega uma vida próspera aqui na terra, só fala de coisas aqui na terra e só de coisas materiais. Trocando tudo isso, eu pergunto, todas essas riquezas valem pelo sangue de Jesus? Não é o sangue de Jesus a moeda, melhor do que a de Judas, a moeda para resgatar nossas almas? Então para que tanta pregação de riqueza? E eu digo uma coisa, junto com o dinheiro, com essa ostentação, está todo tipo de perversão e de pecado. Pode estar certo que essas desgraças desses líderes aí, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, todos esses grandões aí, R.A. Soares, pode estar certo. Esses desgraçados homens, eles praticaram todo tipo de merda e de lixo, fizeram todo tipo de coisa abominação e nunca a igreja soube nem vai saber. Porque junto com o dinheiro está todas as espécies de males, disse Tiago. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E só se pode ficar bilionário igual eles se amar muito ao dinheiro. Para concluir, o verso 11, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. É o verso 11 do capítulo 7 de Jeremias. Essas casas são casas de salteadores. Pode estarem certo disso, de fazerem negócio. E pode dizer que é casa de Deus, é casa de Deus. Se chama pelo nome de Deus, mas ele não está lá. Então é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Quero que vocês digam nos comentários o que você acha sobre isso. Se atenha ao texto, não olhe para o vaso que é de barro. Não olhe se o cano está enferrujadinho, mas a água é limpa. Não olhe para o instrumento. Olhe para a palavra do Criador. Reflita nas palavras de Jeremias e veja o que tem de verdade aí, o que parece com os dias de hoje. Estamos juntos. Forte abraço.